Estou aqui com anotações que sempre está comigo, né, direto. Estou com essas anotações sobre 7 trovões, que é muito importante, né, nesta hora. E os 7 selos, especialmente o 7º selo. Esse aqui, por exemplo, essas 3 folhas aqui, é a parte do hotel que Mombrana gravou, né, e mandou adicionar a fita e mandou cortar os irmãos Fred Sotman, James Margury, cortar 112 referências, né, do 7º selo e adicionar essa parte que ele gravou no hotel. Eu não quero que essa mensagem saia como está, então mandou cortar e mandou adicionar. Por exemplo, aqui na referência 395, isso aqui já é a parte adicionada no hotel, na segunda-feira, né, em março de 1963, né, 24 de março de 1963, no dia 23 de março, no domingo, ele pregou o 7º selo. A fita não foi liberada, mas ele mandou cortar, né? Acho que do 171 ao 373, né? 112 referências. E aí ele grava essa parte no hotel. E eu leio aqui a referência 395. William Branham diz assim: desse tanto, nós temos entendimento hoje, porque o resto disso ainda está todo revelado. Mas isso não está revelado. Mas sentado em meu cômodo, no quartinho, onde o Cordeiro vinha visitar diariamente o William Branham, nessa semana que ele estava pregando os 7 selos, né? Todos os dias eu recebia a visita, né, do anjo do Cordeiro. Mas sentado em meu cômodo, ouvi isto. Reticência, ele vai corrigir. Não ouvi. Ou não ouvi, melhor. Mas vi isso se revelar até esses 7 trovões. Agora é até aí aonde podemos chegar. Aí mesmo. O Mombrana estava dizendo que o 7º selo se desdobrou, se transformou em outra coisa. Ou seja, virou 7 trovões. Né? É isso que os 7 selos, ou o 7º selo, melhor dizendo, o último selo, o selo mais importante, o 7º selo, desdobrou em 7 trovões. Né? Aí aqui ele tinha dito no 3º selo, referência 183, o Mombrana diz assim: a noiva ainda não teve um reavivamento. Está vendo? Ainda não houve reavivamento aí. Nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Está vendo? Estamos esperando por ele agora. Serão necessários aqueles 7 trovões desconhecidos lá atrás para despertá-la. Novamente, veja, sim. Ele enviará isto, ele prometeu. Agora observe, né? Então, ele está dizendo que o reavivamento da noiva ainda vem por último, né? E toda a obra que ele estava fazendo ali, 1206 fitas, sermões gravadas, era importantíssimo. Mas tudo aquilo ainda não era o reavivamento dos 7 trovões. Toda a pregação que William Branham tinha feito, ele disse que não dava ainda para sacudir, balançar, estremecer, sacudir a noiva, né? Mas quando viesse esse último reavivamento dos 7 trovões, então haveria essa sacudidura, né? Então algo está para acontecer, né? Algo está para balançar, sacudir, uma sacudidura ou uma varredura, né? Quem sabe, né? Uma varredura está se formando, né? Eu leio o 1º selo, ainda sobre 7 trovões, referência 75, e então virão 7 trovões misteriosos e nem chegaram a ser escrito. Isso mesmo. E creio que através desses 7 trovões serão revelados nos últimos dias, ou seja, estava para frente de William Branham, ainda virá, não era nos dias dele. E creio que através desses 7 trovões serão revelados nos últimos dias para juntar a noiva para a fé de arrebatamento. Agora, eu acredito que o arrebatamento não será somente para os vivos, né? Tem os que morreram no Mashiach e seus corpos dormem
no pó da terra, nos túmulos, nos cemitérios, nas sepulturas, né? E os mortos ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, seremos transformados. Veremos os ressuscitados e isso fará vir a transformação. E então os mortos, no Mashiach, que ressuscitarão juntamente com os vivos transformados, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 ao 16. Mas isso não pode acontecer sem primeiro vir essas três coisas, né? O sinal, a voz do arcanjo e a trombeta divina. Né? O sinal, para mim, é a construção do terceiro templo em Jerusalém, lá em Israel. Vai ser construído. Né? Também o anti-Mashiach, o homem do pecado, não é a IA, a inteligência artificial, será o homem do pecado, vai se sentar pessoalmente no templo de Deus, ou esse terceiro templo que vai ser erguido. Se você tem dúvida da reconstrução do terceiro templo, ou da construção, leia Apocalipse 11, né? E as duas testemunhas, elas vêm nesse tempo da construção, o término da construção do terceiro templo. Tanto que lá é dito que é dado uma vara de medir para medir o templo, né? Então hoje não existe templo, mas vai existir. É um sinal. Eu chamo de ponteiro, já que Israel é o relógio do arrebatamento, então o Monte Sião, o Monte Moriá, o lugar santo, né? Onde está a abominação desoladora, o dom da rocha, o dom dos espíritos. E a mesquita de Al-Aqsa, vocês são a abominação em cima do lugar santo. Né? Isso será removido. E creio que através desses 100 trovões serão revelados nos últimos dias para juntar a noiva para a fé de arrebatamento. Mas o rapto não é só vivos. Pode que seja pouquíssimos vivos, né? Mateus 25, na parábola das 10 virgens, fala de 5 virgens prudentes, né? Pode ser pouquíssimo, né? O dilúvio foi 8 almas, lembra? Nessa noite, 1 Pedro 3, 18, 19. Em Sodoma saiu 4 almas, mas uma virou uma estátua de sal, significando que só 3 almas se salvaram, né? Como no Egito, Êxodo 18 diz que saiu 600 mil israelitas, hebreus, sem contar as mulheres e crianças, mas desses 2 milhões só entrou 2, 1 por 1 milhão. Caleb e Yehoshua e Caleb, não é Josué, porque a letra J não existe no hebraico antigo, nem no hebraico moderno. Né? O 6º livro da Bíblia não é Josué o nome, é Yehoshua, na Tanakh. A Bíblia que compõe o Velho Testamento dos Ihudim, dos judeus, dos hebreus, dos israelitas. Né? Então volto a frisar. Como quem sabe, como a areia da praia, os ressuscitados, porque só o catolicismo romano matou 68 milhões. Né? Só o catolicismo. E antes do catolicismo, os imperadores, Nero, no ano 64, Domiciano, Trajano, né? Os imperadores que Diocleciano, né? Césares, que há um período aí que os irmãos e irmãs são chamados de judeus. Como em Atos 18, o imperador romano Cláudio expulsou os judeus de Roma. E aí que Áquila e Priscila é expulso de Roma, né? Mas eles eram judeus, mas estavam fora do judaísmo, já estava seguindo o apóstolo Shaul, Paulo, o evangelho de Paulo, ao ponto que Paulo fala que eles expuseram os seus pescoços, né? Pescoço, arriscaram a vida por causa de Paulo, né? Por causa do apóstolo Paulo. Né? Então eles eram chamados de judeus. Só depois da morte de Trajano e com o imperador Adriano, no ano 116, é que começa a ser chamado cristãos. Mesmo Adriano que mudou o nome da Judéia para a Filisteia, ou Palestina, né? Que construiu um templo lá no lugar sagrado, enganando os judeus, e colocou lá a estátua de Júpiter. Né? Júpiter, né? Antíoco Epifânio, no tempo dos Macabeus, colocou a estátua de Zeus. Aí os Macabeus, houve a revolta dos Macabeus. Né? Nessa Bíblia aqui, de Jerusalém, explica tudinho. Né? Macabeus 1 e 2 tem a história todinha. Da revolta dos Macabeus contra, naquele tempo, o rei do norte era a Síria, Antíoco Epifânio. Hoje o rei do norte é a Rússia, né? O Gog. Né? Porque as profecias, elas mudam, né? De personagens. Não muda o que está escrito, né? Mas os personagens mudam, porque às vezes tem sentido composto. Né?